Ótimo. Bora continuar então. Olha só, qual que é a minha intenção hoje aqui nessa aula, tá? E eu inclusive preparei assim uma colinha, que é para eu não esquecer de dar nenhum detalhe aqui para vocês. A minha intenção aqui é que você consiga avaliar a melhor opção para o seu imóvel, tá? É conseguir fazer você enxergar, começar a enxergar assim o mundo que existe à sua volta, o mundo dos escritórios compartilhados, essa é a minha especialidade, e que você possa avaliar, não, esse imóvel comercial, joia, consigo aproveitá-lo melhor, ou chegar a uma outra conclusão, tá? Perfeitamente normal que você chegue a uma outra conclusão. Mas a minha intenção aqui é te provar que você consegue lucrar mais do que um aluguel com o seu imóvel, tá? E para isso, vamos falar assim, para quem que hoje seria essa aula? Para você que tem um imóvel, para você, esse imóvel aqui, eu estou até lendo aqui, né? Tem um salão. Esse imóvel pode ser um imóvel, uma loja, pode ser um andar, pode ser um galpão, pode ser, às vezes, na própria casa, desde que seja comercial. Esse imóvel, ele várias, tem vários tipos de imóvel que você pode compartilhar o ambiente de trabalho, transformar em um ambiente compartilhado de trabalho e assim gerar renda. Tá? Qual imóvel você não adianta, se você tiver esse tipo de imóvel, essa live não é para você. Se o seu imóvel, se você tiver um apartamento, seu imóvel ficou comercial, né? O imóvel comercial, desculpa gente, ó, eu viajando na maionese, imóvel residencial, se você tiver um apartamento, né? Se você tiver uma casa num bairro residencial que não dá para fazer, para ter nenhum comércio, nada, nenhum serviço, aí realmente não tem jeito, né? Já me procuraram várias pessoas falando, ai Bruna, meu apartamento está parado, meu apartamento não aluga, meu apartamento... Infelizmente, com o imóvel residencial, eu não consigo ajudar muito, né? A não ser, assim, se você tiver, muita gente às vezes, né? Ah, eu tenho uma casa aqui, eu quero ir para o apartamento e quero transformar essa casa, fazer me gerar renda, beleza, né? Se essa casa for possível de se ter um negócio nela, ótimo, né? E então, dito isso, gente, como que eu ensino as pessoas a rentabilizarem mais o seu imóvel? Para você que ainda talvez não me conheça muito, para você que está chegando agora aqui no meu Instagram, eu queria falar com você o seguinte, ou no meu YouTube também, né? Eu queria dizer com você o seguinte: há 13 anos eu trabalho transformando o imóvel em um espaço compartilhado de trabalho, né? Mais popularmente chamado como coworking. Então eu pego um imóvel comercial, divido ele em vários ambientes, e em vez de você ter um único inquilino, você vai ter uma relação de prestação de serviço com várias pessoas que ali vão transitar no seu imóvel, né? No seu negócio, né? Então, toda a toda toda transformação que eu ensino você do imóvel comercial, ela se baseia no fato de que compartilhar o ambiente de trabalho com outras pessoas vai te gerar mais renda do que você alugar para um único inquilino, tá? Ah, Bruna, eu não tenho imóvel. Eu estou aqui porque eu quero montar um coworking, eu já sei o que é e tal, já sei o que é o mercado. Ótimo, eu também, Bruna, não tenho imóvel também. Eu monto coworking em imóvel alugado. E eu vivo disso há 13 anos. E várias pessoas fazem isso também. Se você quer ter um negócio, se você quer montar um negócio, se você quer sair da carteira assinada, sabe? Aquela relação de trabalho, você quer ter um negócio seu, o coworking pode ser um negócio ideal para você. E quais são as características que me atraem muito e que me fazem, há 13 anos, amar o que eu faço? Tem duas características principais. A primeira, eu monto o coworking sem ele depender da minha pessoa física. Ah, Bruna, vai ser? Então,
fácil, né? Vou ganhar dinheiro fácil. Não, né, gente? Não estou falando aqui nem que é fácil, nem que é difícil, nem que é demorar. Não estou falando isso. O que eu estou te dizendo com a minha experiência é que você consegue ter um negócio na qual você faz a gestão dele, e aí tem toda a técnica para fazer isso, que é baseada em processo. Você faz a gestão desse negócio para ele não depender da sua pessoa física. Você vai deixar de trabalhar? Não! Trabalhei o dia inteiro hoje aqui da minha casa, meu filho está de férias, e eu fiquei com ele, trabalhei o dia inteiro aqui da minha casa. Trabalhei, claro, todo mundo trabalha. Né? Se eu sair daqui, eu estou online, estou resolvendo, estou orientando quem trabalha comigo. Isso é fato, mas depender de você acordar e estar lá às 8 para abrir, para fechar, sabe aquela coisa assim quando você tem loja? Quando você tem uma loja de porta para rua, acontece às vezes isso, né? Você precisa ir ao local, abrir, fechar o caixa e tal. Não, o coworking não tem isso. Então isso me atrai muito nesse negócio, e isso me atraiu desde o princípio, há 13 anos, é a paixão que eu tenho. Né? E um outro fator muito importante que faz eu amar esse mercado é o fato dele me possibilitar ter uma receita recorrente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não dependo da pessoa, sabe assim quando você tem uma loja? Eu não dependo da pessoa passar na loja, entrar, comprar, sair, ver alguma propaganda, sair. Não. Por que eu não dependo? Porque eu vou atrás do cliente, obviamente, eu vou atrás dele, negocio com ele, fecho contrato com ele e ele passa todos os meses a me pagar um valor para estar utilizando o escritório, o ambiente de trabalho. Né? E isso faz com que todos os meses, contratos anuais, isso faz com que todos os meses eu tenha uma renda recorrente, uma receita recorrente, consequentemente, a renda recorrente. Né? Então, o que acontece? Esses dois fatores me atraem, assim, fazem eu me apaixonar por esse negócio. Né? E como tudo começou, gente, desde 2016 que eu tenho mentoria em ajudar as pessoas a rentabilizar o seu espaço. Né? E essa mentoria ela foi se aprimorando cada vez mais, ela foi profissionalizando cada vez mais. E o que aconteceu na pandemia? Né? A pandemia deu um boom dos coworkings. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, muitos imóveis ficaram desocupados. Por quê? Todo mundo foi para dentro de casa, as empresas devolveram seus imóveis comerciais e os imóveis ficaram disponíveis. E depois, talvez, essa é a minha avaliação, e até nem a minha, né? Eu estou lendo aqui uma tabela da FIPSAP. O que aconteceu? As empresas voltaram para o ambiente de trabalho e enxergaram que não precisa ter aquele andar corrido de 100 metros para 20 pessoas usarem, né? Até menos do que isso, com toda aquela estrutura cara e tal. E aí as empresas começaram a enxergar que, posso ir ali num coworking e pagar muito menos e ter muito mais serviço, né? E por aí foi, entendeu? E aí a demanda de coworking ficou cada vez maior e os imóveis comerciais ficaram muito com um valor do metro quadrado muito abaixo do mercado. E as pessoas começaram a perceber que, poxa vida, dá para eu rentabilizar mais esse imóvel aqui. Isso é basicamente o que aconteceu e o que vem acontecendo, eu acho. Tomar uma aguinha, né, gente? Pequenininha de ferro. Bom, beleza. E aí, por que, Bruna? Por que eu consigo rentabilizar mais? Ó, imagina assim, se eu vou pegar um exemplo, e eu tô lendo aqui como é que é? A minha colinha, né? Vou dar um exemplo lá do meu coworking aqui, né? Que eu estou em Brasília, eu moro em Brasília, aqui do meu coworking em Brasília. Tá? Meu coworking aqui,
ele tem 160 metros. Eu estou numa localização muito privilegiada, uma localização nobre, que todo mundo quer estar, toda empresa, né? Ela quer estar ali. E estou numa torre comercial de um shopping center e tal. E aí, o que eu fiz? Eu aluguei esse imóvel, tá? Eu pago hoje 6.500, vamos arredondar, R$6.000 de aluguel, em 160 metros. Dentro desses 160 metros, eu coloquei 11 salas. Tá? Quando a gente fala de coworking, gente, a gente fala assim, pensa que o objetivo do escritório compartilhado é justamente, olha que óbvio, né? A pessoa compartilhar o espaço. Então, o objetivo ali não é a pessoa sentar e ficar trabalhando o dia inteiro sem se mexer ali, entendeu? Dito isso, com essa filosofia, quando você vai montar um escritório compartilhado, você comete um grande erro se você fizer salas muito espaçosas. Se você fizer salas muito espaçosas, o que vai acontecer? O seu cliente vai receber cliente dele dentro da sala e você não vai faturar a sua sala de reunião. O que vai acontecer? O cliente, ele não vai sair dali, ele vai levar ali a máquina de café dele, ele vai levar para lá a impressora dele, ele vai fazer dali o ambiente de trabalho dele sozinho. E o objetivo de compartilhar, um dos objetivos é essa interação que todo mundo tem. E essa interação que todo mundo tem, a pessoa precisa sair dali, né? Vamos, coisa simples, a pessoa imprimiu um papel, o papel está lá no ambiente ali coletivo. A pessoa sai da mesa dela, vai lá, busca e volta. Vai tomar um café, aproveita e conhece alguém. E aí conversa com alguém, faz negócio com alguém. E por aí vai, entendeu? E vai que precisa de uma sala de reunião, reserva a sala de reunião. Então, por isso que eu consegui montar em 160 metros 11 salas. Por quê? Porque as salas são pequenas. As salas são pequenas de propósito. Tá? Com as salas menores, você consegue proporcionar ao resto do ambiente ali uma coletividade maior. Ficou bonita essa frase, hein? Uma coletividade maior. Consegue, porque você obriga o seu cliente a sair da sala que ele está ali e a interagir, e aí usar os outros ambientes do seu coworking. Tá? Então, assim, tenha isso em mente. Sala grande é deixar dinheiro na mesa. Se você está pretendendo fazer um coworking na qual as salas têm 20 metros quadrados, eu sinto muito te falar que você está no caminho errado. O melhor caminho, o caminho mais certo é você, dentro desse ambiente que você tem, fazer salas pequenas. Bruna, qual é a metragem da sala? Cara, eu faço salas de 8 metros, 10 metros no máximo para 4 pessoas. Nossa, Bruna, muito apertado. Não é. Entra lá no meu site, dá uma olhadinha nas fotos do meu site. Aliás, não sei se o Gustavo está aí me ouvindo, mas tá aqui, ó. Eu vou fazer um destaque no meu Instagram, colocando fotos de coworking e colocando uma observação. Essa sala tá ok? Essa sala pode melhorar? Ah, tá aí. Vou fazer isso. Mas enfim, fica aí a ideia. Olha só, salas pequenas para 4 pessoas, salas de 8 metros para 4 pessoas. E dentro dessas salas, mesa, um ambiente agradável, obviamente. Mesa, internet funcionando, se possível, internet a cabo. Cadeiras confortáveis e boa. Entendeu? O resto, se você quiser investir, investe lá na outra área comum. E é o suficiente, cara, você prestando um serviço eficiente, o seu cliente ele não precisa de um ambiente muito sofisticado. Ninguém precisa de um ambiente muito sofisticado para trabalhar. Precisa de um ambiente que seja gostoso de estar. Mas sofisticado,
Não precisa. Não precisa gastar rios de dinheiro, tá? E por aí você vai montando o seu ambiente compartilhado, tá? Bom, vamos lá. Aí você me pergunta, Bruna, será que realmente é para mim, né? Como que eu sei se é para mim? Cara, olha só, se você tem um espaço, vamos falar aqui, ó, se você tem um imóvel, tá? E aí, ó, independente se você quer coworking da saúde, coworking da beleza, coworking da estética, coworking de moda, coworking, como eu já vi, né? Coworking da cerveja, coworking de um monte de coisa, independente do que você quer fazer, tá? Se você tem um imóvel e todos os meses você paga aí o IPTU dele, você paga uma manutenção que tem que dar para ele, você paga um condomínio que você tem que pagar para ele. Se você está nessa situação, pronto, coworking já é para você, porque você está deixando dinheiro na mesa. Esse imóvel está te custando, ele não está te gerando nada e nem sendo valorizado. E te falo outra coisa, o detalhe talvez você não tenha observado. Se você é dono de um imóvel, presta atenção e pensa comigo. Para o coworking funcionar, o seu imóvel tem que estar todo em dia. Então, ó, instalação hidráulica, elétrica, decoração, os ambientes, tem tudo que está em perfeito estado de funcionamento. Então, a preservação desse imóvel, ele é muito maior quando você tem um espaço compartilhado dentro dele. Porque se ele não tiver preservado e se ele não tiver adequado, você não vai conseguir alugar. Fato. Né? Então, ó, esse espaço, se você tem um imóvel e se identificou com isso que eu falei, pronto, o coworking é para você. Se você tem um espaço ocioso na sua empresa, cara, você está com faca e o queijo na mão. Seu espaço está lá, já está montado, já a sua empresa funciona lá, tem um espaço sobrando. Por que que você não compartilharia esse espaço com outras pessoas? Né? E se você quer montar um negócio, e aí eu falo por experiência própria, né, que eu sou o próprio usufruta disso que eu vou falar aqui. Se você quer ter um negócio próprio, a administração de um coworking é muito facilitada. A gestão de um coworking é simples. Não precisa, assim, que você tenha nenhuma certificação técnica, não precisa que você tenha nada muito técnico, acho que essa é a palavra mesmo. Estou tentando arrumar uma palavra mais bonita aqui, mas é isso. Não precisa. A administração é facilitada. A administração de escritório, ela já por si só já é facilitada, né? Então, com certeza, se você quer ter um negócio, o coworking é também uma opção para você. Bruna, tem várias opções para mim? Tem, gente, tem várias opções, mas aqui eu estou dizendo sobre coworking, sobre escritório compartilhado. E te digo mais, é muito mais fácil administrar isso do que administrar uma loja que você tem que ter controle de estoque, ou um alimentos e bebidas lá, um restaurante que você tem que ter um controle absurdo de estoque perecível, mão de obra, gente, vou falar sobre mão de obra. O coworking te requer um único funcionário. Lembra aqui comigo, ó, pensa comigo, todo mundo começa do zero, tá? Todo mundo começa do zero. Começando do zero, você vai começar sem cliente. Começando sem cliente, não justifica você manter lá no seu ambiente 3 funcionários, 4, sei lá. Se esse é o seu caso, repensa, que você não precisa. Bruna, meu coworking tem 1.000 metros quadrados. Beleza. Mas você começou do zero também. Começou sem cliente. Então repensa isso aí. Sabe o que eu investiria?
em vez de investir em pessoas que vão ficar lá na frente para atendimento, por quê? Porque no início você não vai ter muito cliente. Eu investiria numa pessoa de comercial para te ajudar a vender, né? Bom, eu fui empolgando, e eu estava falando de uma continha que eu faço, que eu estava fazendo do imóvel que eu alugo aqui em Brasília, onde é o meu coworking, né? E acabei empolgando e falando sobre outras coisas. Eu vou voltar nessa conta que eu estava fazendo, tá? Então vamos lá. Ó, eu tenho lá 150 metros, vão livre. Montei 11 salas lá dentro, tá? Cada sala 10 metros quadrados, beleza? Montei lá 10 salas privativas, 50 metros para quê? Para fazer recepção, sala de reunião, copa, convivência e tal, enfim. 10 salas privativas, tá? Cada sala custa 3 mil. Cada sala custa 3 mil. No ponto onde eu estou, com a estrutura que eu tenho, aqui na cidade que eu estou, cada sala, eu vendo a 3 mil. Tá? Então, se eu vendo as 10 salas, eu tenho, obviamente, 30 mil de faturamento. Tá? Além disso, vamos dizer que eu tenho aí uns 6 mil de faturamento com o escritório virtual. Sabe aqueles contratinhos pequenininhos de 100, 150 reais que você vai escalando, a pessoa põe o endereço lá no seu coworking, a pessoa, você atende um telefone para a pessoa, ela vai te pagando uma mensalidade, beleza. 36 mil reais de faturamento. 36 mil reais de faturamento, aí vamos falar que despesa eu tenho: aluguel, funcionário, internet, energia elétrica e tal, tal. Tudo isso dá aproximadamente 19 mil reais, tá? De aluguel, lembra, eu pago 6,5. Então, nós temos aí de despesa 19 mil reais, tá? E o valor do aluguel está dentro desses 19. Funcionário, né, internet, energia, eu tenho um PABX, o que mais que eu tenho de custo fixo? Tem, né? Eu aqui não tô. Tem o acesso eletrônico, né? Tem o software, enfim, dá 19 mil aproximadamente. O que nós temos aí? 36 mil de receita, despesa de 19 mil, a gente tem um lucro líquido de 17 mil, tá? Ah, Bruna, não tô acreditando. Tô fazendo a conta, você pode pegar um lápis aí, fazer também, porque não tem como você sair muito disso, entendeu? Ah, sim, pode ser, você vai dar um desconto, você dá um desconto de sala, você não vende ela por 3 mil, você vende por 2,5, sei lá, enfim, mesmo assim, você perde aí 6 mil de faturamento, dá 30 mil de faturamento, 19, sobra 11, né? Então, assim, Bruna, isso é de um dia para o outro? Não. Aliás, esse é um item que você precisa ter na sua cabeça. Coworking não é igual uma loja que você vai abrir, a pessoa vai entrar, vai comprar, aí você vai fechar ela às 18 horas, você vai fechar o caixa, né? Eu já trabalhei com comércio, você fecha o caixa ali, entra. Não. Coworking é construção de carteira. Primeiro mês, talvez você feche um contrato, se no outro mês você não fecha, no outro mês você fecha 3, no outro mês você fecha mais 3, só que aí 2 saem, enfim, e você vai construindo essa carteira e aumentando essa receita. Agora, na curva ao longo do tempo, não tem como ser diferente disso que eu mostrei aqui, tá? Não tem. Então, olha só, olha o raciocínio. Eu, Bruna, você, como dono de imóvel, vai entender, e como quem quer montar um negócio também vai entender. Alguém comprou um imóvel num lugar top das galáxias em Brasília, que é onde eu estou aqui. Estou falando do meu coworking, né? Alguém comprou um imóvel numa localização top das galáxias e tal. Beleza, e me alugou por 6.500. Então, eu dei a ele 6.500 de renda, tá?
me alugou. Ele ganha R$ 6.500 por mês com esse imóvel. E eu lucro, na conta que eu fiz aqui para vocês, eu lucro R$ 17.000 por mês no imóvel dele. Se ele montasse um coworking no imóvel dele, ele ia ter os 17 mais os 6. Aí talvez você me questione, não, Bruno, tá muito bom para ser verdade. Tem vários negócios que são muito bons para ser verdade. E ninguém está dizendo aqui que você vai enriquecer de um dia para o outro, ninguém está falando que você vai ficar milionário, não, muito pelo contrário, assim, é trabalho. Né? Agora, quando você está num universo que é novo, coworking é muito novo no Brasil, a gente tem, no máximo, eu tenho 13 anos de mercado, o coworking tem no Brasil estourando 14 anos. Estourando. Se não tiver 13, igual eu tenho. É um mercado muito novo. Cada vez mais está inovando. É um mercado que, antes da pandemia, mal se falava em coworking da saúde. Hoje, a cada 4 sessões estratégicas que eu faço dando orientação, metade é coworking de nicho. É saúde, é beleza, é estética, são os principais. Então, assim, as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo. Tá? E você que está me assistindo, que é de nicho, pensa o seguinte, você precisa ter renda recorrente, tá? Então, na hora que alguém falar para você assim, faz aí um coworking de consultório e tal, que você vai cobrar por hora. Cara, beleza, é óbvio que alguns você vai cobrar por hora, alguns consultórios que você tiver lá, você vai cobrar por hora, mas o seu foco precisa ser a renda recorrente. Estou falando de coworking da saúde, vou falar do médico, né? Aquele médico que vai atender lá no seu coworking, todos os meses, sei lá, 10 horas por mês que ele vai atender lá no seu coworking. Todos os meses ele tem que te pagar as 10 horas por mês. E assim você fazer essa renda recorrente. É aí que está o pulo do gato. Mas e aí eu vou recusar quem quer por hora? Não. Você vai ter um mix de produto dentro do seu ambiente compartilhado e esse mix de produto vai te possibilitar você atender vários tipos de demanda, vamos falar assim, tá? Então, não esquece desse detalhe. Invista na renda recorrente. Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, coloca aqui para mim, que depois eu leio e eu vou respondendo as perguntas, tá? E como que eu, Bruna, ajudo as pessoas a montarem o escritório compartilhado? Eu peguei tudo que eu fiz nos meus coworkings e montei uma metodologia na qual eu chamo de coworking de sucesso e replico essa metodologia para vocês fazerem o coworking de vocês. Mas se aplica para mim que quero o coworking da saúde e tal, tenha em mente que você não está montando uma clínica. Tenha em mente que você está montando um ambiente compartilhado. Prestação de serviço. Você está prestando, se você tem um salão lá, né, que você quer compartilhar, você está prestando o serviço do espaço e, obviamente, ali do maquinário técnico para a pessoa fazer para o profissional da beleza prestar o serviço dele. Então, você está prestando o serviço de compartilhamento de espaço. Tenha em mente isso, entendeu? Porque é muito fácil confundir a relação salão de beleza, espaço compartilhado de beleza, clínica e coworking da saúde. Então, tem que tomar muito cuidado porque essa relação vai mudar. Tá? E se você está acostumado com a relação antiga, você tem aí que reprogramar, ressignificar o seu negócio para você seguir com a mentalidade de compartilhamento de escritório. Tá? Bom, não estava falando isso, eu estava falando outra coisa, eu vou tomar uma água porque eu entrei nesse raciocínio e perdi o flow que eu estava fazendo. Espera aí.
Estava falando do mercado, né? E de como eu ajudo as pessoas. Bom, então eu peguei tudo que eu já fiz no meu coworking e o que eu faço atualmente e replico no mercado para vocês que são mentorados meus. Então, vou dar um exemplo assim de hoje. Hoje eu gravei um áudio lá no grupo dos mentorados. Hoje foi um dia que eu fechei 6 contratos de escritório virtual. Uau! Eu também estou assim, uau! Ontem eu fechei 3, hoje eu fechei 6, uau! Né? Realmente foi um recorde. A gente nunca tinha feito tantos contratos em um dia só. E o que mudou aí nisso tudo? Né? Mudou nisso tudo que eu estou elaborando um departamento comercial dentro do meu coworking. A princípio tem uma pessoa, mas a ideia é ter mais. E dentro dessa nova ideia, eu estou transformando o meu coworking numa venda ativa muito mais do que investindo assim no tráfego e tal para entrar o lead e enfim. Eu estou apostando num novo método. E aí tem 35 dias, para te falar a verdade, tem muito pouco tempo. E aí eu estou colhendo os frutos, até agora foram positivos, estou colhendo os frutos, azeitando o processo, esse comercial ativo, através do consultor de venda, né? Para eu repassar ao pessoal que me acompanha na mentoria, para eles implantarem no coworking deles, já sem os erros que, obviamente, até eu já gravei um erro que eu cometi aí. Eu gravei lá no grupo da mentoria. Enfim, então, qual que é aqui o cerne da questão? É tudo que eu faço lá e que dá certo, eu replico na minha mentoria. E tudo que dá errado, eu não replico, mas eu aviso todo mundo, não faz desse jeito porque eu me ferrei. Bruna, por que você faria isso? Porque se transformou no meu outro negócio. Então, hoje eu tenho os meus coworkings e eu tenho a minha empresa de treinamento, que também ensina todo mundo a montar um coworking. E é assim a forma que eu tenho de ajudar as pessoas. Dito isso, Bruna, como é que eu faço parte? Aí você tem que ir lá no link, na minha bio, preencher o formulário, a gente passa por uma conversa, e nessa conversa a gente vai entender se é o seu momento de estar lá dentro da mentoria. Ou não é o seu momento, ou não é o seu caso, ou assim como eu te falei aqui. Tem gente que me procura que tem imóvel residencial. Imóvel residencial não adianta. A minha expertise em escritório compartilhado não vai adiantar, porque você não vai conseguir montar. Né? Então, por isso que a gente faz essa seleção para poder entrar na mentoria Coworking de Sucesso. Mas vamos lá. Como impulsionar a divulgação do espaço? Que método usar? Bruna, principal método é através do Google AdWords, tá? O Google AdWords, né, é você fazer anúncios no Google que você vai aparecer nos resultados de busca quando alguém buscar sobre o seu coworking na sua cidade. Beleza. Só que isso não vai funcionar a contento, não vai ter tanta eficiência se você não tiver uma presença online bem estabelecida. O que eu quero dizer com isso? Na hora que alguém buscar o seu nome, a pessoa tem que ter um link para clicar lá e ser levado para algum lugar. E se ele clica no link e leva para um website que está super mal estruturado, a pessoa vai entrar, você já deve ter passado por isso, você entra no site e fala, nossa, que site feio, e vai embora. Então, a estruturação, meu microfone aqui, a estruturação do seu site, assim, da sua presença online, ela tem que estar bem estabelecida para dar certo esse impulsionamento, tá? Agora, Bruna, tem outras técnicas também que eu ensino lá dentro da mentoria, inclusive, que são muito eficientes.
né? Por exemplo, técnica de você fazer parte de associações comerciais, de grupo de empresários, de você fazer parte, de você fazer mídia no comércio local em volta de onde você está, né? Tem mídias muito legais para fazer, né? Tem mídia, pessoal, para você ter uma ideia, eu mesmo já fiz aqui em Brasília, né? Na torre comercial que eu tô, são 2 torres comerciais. A gente fez um folder bem bonito, bem estruturado e tal, e contratei uma pessoa que saiu nas salas falando, olha, agora a gente tem um coworking aqui e tal, vai lá utilizar, indica a gente, tal, enfim, dá certo, né? Então, tem várias estratégias de impulsionamento dessa forma. O problema que eu vejo é que as pessoas pegam e falam assim, eu pergunto para todo mundo que eu converso, que passa pela sessão estratégica, né? Como é que está a sua presença online? Você tem um website e tal? E a pessoa fala, tenho. Eu falei, então eu vou entrar aqui no seu Instagram, vou dar uma olhada. Aí eu entro no Instagram, aí eu pesquiso no Google, aí eu pesquiso o Google Meu Negócio, que é o Google Maps, né? Como que a pessoa está cadastrada, como que a empresa, né? O coworking está cadastrado. E assim, é raro, eu te falo que é raro eu ver um cadastro, o Google Maps, por exemplo, um cadastro legal do Google Maps, assim, com as informações coerentes, com o que a pessoa faz, com os serviços ali, com as fotos adequadas, né? Então, você me falar, como é que eu impulsiono? Não é uma ação só. Eu diria que é um conjunto de, de ações, tá? Aqui ainda nessa questão de divulgação, né, já temos o espaço, falta chegar nas pessoas certas. O que eu recomendo? Você desenhar o público. Desenhe o público que você quer atingir. Né? Aí, quando eu falo desenho público, não é só assim, eu quero atingir homens, mulheres de 50 anos, sei lá, estou chutando. Não. Você desenha realmente assim, imagina um cliente seu e desenha o que essa pessoa faz da vida, aonde que ela frequenta, o que ela faz nas horas vagas, quais são os costumes dessa pessoa, ele tem família, ele joga futebol, quais são as frustrações dele, qual a dor dele, né? E aí você vai começar a entender aonde que essa pessoa está. Essa pessoa está nos restaurantes jantando fora. Não, essa pessoa está no cinema. Essa pessoa, se eu fizer uma ação, ela vive na internet, se eu fizer uma ação aqui no Instagram, ela vai ver, porque ela vive antenada. Então você precisa descobrir quem que é esse cliente ideal. E você só vai descobrir desenhando ele. Desenhando ele mesmo, assim. E quando eu falo desenhar ele, tem até um arquivo lá dentro da mentoria que eu coloco lá para a pessoa preencher. Mas você pode ver qualquer arquivo aí no Google que você tiver acesso e tal. É realmente escrever. Quando eu estudei sobre isso, até eles falavam para a gente dar um nome para o cliente ideal, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O tempo vai passando e já tem 45 minutos que eu estou aqui. Aqui, ó. Tem um salão na minha casa, onde eu morava lá também, mas agora é só o salão. Então, a Jo tem um salão na casa dela e eu antes ela morava lá, agora não, né? Agora é só salão e como que ela pode ganhar um pouco mais.
lembra assim, ó, foco na renda recorrente, vai atrás de profissionais que podem utilizar o seu salão de forma recorrente, tá? E se você já era um salão, muito provavelmente você já tem um público cativo, você já tem na região onde você está, você já tem algumas pessoas que sabem que ali é um ambiente de beleza e de estética. E isso ajuda você a colocar para o seu cliente, que o seu cliente agora é o profissional da beleza, colocar para ele que ele estando no seu salão, ele também pode agregar mais. Né? Mas aí, Jô, tem que entrar na cabeça a mudança da relação, que não é mais acho que é salão parceiro, né? Não é mais a relação salão parceiro, é a relação de você alugar o espaço para o seu cliente, tá? Agora sim, ó, eu vou te falar, é recorrência, tá? Não adianta você ter lá, transformar o seu salão num coworking da beleza e ficar alugando R$ 50 a hora, R$ 30 a hora. Não. Você tem que bater a tecla em contratos recorrentes, contratos mensais. Você vai o salão, ou a pessoa ela pode te alugar aquela cadeira ali exclusiva dele, ele vai sentar ali e vai alugar por mês, sei lá, chutando aqui, tá? Ele te paga 20, ó. Ele te paga 3.000 por mês para ter a cadeira do salão só para ele. Sei lá, tô chutando aqui. Ou você vai todos os meses ele vai te pagar lá, sei lá, R$ 500 para ter 10 horas de uso no mês. Alguma coisa nesse sentido, mas é recorrência. Sem recorrência, dificilmente você vai rentabilizar tanto, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tem quase 1 hora que eu tô aqui, eu vou empolgando, né? Ó, se você quer conversar comigo, vai lá na minha bio, preenche lá o formulário ou me manda um direct, tá? Ó, todas as pessoas são atendidas, né? E sou eu mesmo que faço o atendimento. Então, assim, de repente, se demorar uma semana, não não fica bravo comigo, porque é tudo diretamente comigo, tá? E eu espero ter ajudado um pouquinho mais aqui com essa live, espero poder fazer outras e agradeço o carinho demais que eu tenho recebido de todo mundo. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês.